Pastor Jason Cunha, tudo bem? Fala, meu irmão, tudo bem e você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem, pastorzão? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Que legal. O pessoal está entrando aí, meu pastor, para a gente conversar. Eu queria, de antemão, lhe agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e a maneira tão gentil quanto o senhor se disponibilizou para ter uma conversa com a gente hoje à tarde. Eu lhe agradeço profundamente por ter aquecido o convite. Tudo bem, meu pastor? Claro, claro. E, cara, eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Quando eu vi o nome do perfil aí na contramão, já mexeu comigo. Eu falei, pronto, é isso aí. Muito bom, cara. Pastor, deixa eu lhe dar, digamos assim, um briefing, na realidade, do que é o Na Contramão. A história, mais ou menos assim, num lapso de câmera assim, bem apertado. Em fevereiro, um amigo meu que está morando em Orlando, cujo nome me é muito precioso, Fábio Bindar, muitos anos nós tínhamos convívio na Igreja Batista União. Eu passei 34 anos e um dia como membro dessa igreja. E depois de um período em que o Senhor Deus pediu para que nós mudássemos, saí com a minha família, abençoado. E hoje nós estamos na Igreja Presbiteriana de Manaus, servindo no Presbitério do Amazonas, na IP Manaus, do Reverendo Francisco. E Fábio foi aos Estados Unidos, está aí nos Estados Unidos, em Orlando. E a gente, no mês de fevereiro, ele ligou para mim e disse: Pastor Miguel, o que você acha da gente fazer um canal que seja, digamos assim, um contraponto àquilo que já existe aí nos meios? Eu disse: mas em que sentido, Fábio? Eu disse: olha, vamos falar de coisas que sejam do Evangelho, mas de uma forma simples, direta, objetiva, num canal tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook. E depois a gente vai migrar para o Telegram, no que diz respeito a mensagens diárias. Eu achei aquilo muito interessante, pastor, porque de antemão a gente decidiu montar o Na Contramão proposital, porque contramão no sentido do sistema. Se o sistema é uma porta larga em que muitos estão entrando, a gente quer ser na contramão para ir para o caminho estreito que conduz à vida. E ser um canal de reflexão, tipo assim, por que será que eu estou fazendo isso? Por que eu não vou fazer na contramão, mas fazendo aquilo que Jesus falou lá para aquele bom samaritano, por assim dizer, que num caminho que vinha de Jericó para Jerusalém, a estrada era fixa, mas os caminhos que as pessoas tomaram lá foram totalmente diferentes. O caminho do sacerdote foi o caminho da indiferença, o caminho do levita foi o caminho da vamos permanecer do jeito que está, o status quo, mas o caminho do homem samaritano foi um caminho diferente de uma estrada fixa, foi o caminho da misericórdia. E a gente criou esse canal no dia 22 de fevereiro, e o primeiro vídeo foi sobre o Kobe Bryant, que ele tinha falecido, infelizmente, em janeiro, e a gente colocou legado e herança. Qual a diferença entre legado e herança? Aí falamos sobre legado como sendo algo que a gente deixa nas pessoas, e herança aquilo que a gente deixa para as pessoas. Aí daí nós começamos a falar sobre série saúde mental, e agora, depois de 10 vídeos, nós colocamos uma outra série chamada Sabedoria no Chão da Vida, pegando o livro de Provérbios e um pouco daquele livro do Stephen Scott, Salomão, o homem mais rico do mundo. Aí, pegando Bíblia e essas coisas, a gente está confeccionando o canal Na Contramão. E é isso que nós somos, daí para frente. Muito bom, cara. Muito bom. Glória a Deus. Eu acredito que é isso, né? Esse é o Evangelho de Cristo, é isso. É você literalmente andar na contramão do mundo, é andar na contramão daquilo que está sendo espalhado aí. E esse tempo agora, eu acredito que é o melhor momento da gente entender isso, essa realidade. É andar realmente na contramão de tudo aquilo que o noticiário está dizendo, na contramão de tudo aquilo que a mídia está falando. Então, parabéns aí pela iniciativa, parabéns. Pastor, me diga uma coisa. O senhor está hoje na Lagoinha, em Orlando, né? A Lagoinha Church.
E me diga uma coisa, como é que a igreja, pastor, está, digamos assim, lidando com essa situação, essa pandemia toda, e como é que a igreja tem se conectado com os membros, as crianças, que eu sei que o trabalho da Lagoinha em Orlando é um trabalho muito forte, com crianças, com pessoal de terceira idade, que por agora ser classificado como um pessoal de risco, não tem tido contactos pessoais, basicamente, mas está limitado ao convívio da igreja. Como é que a igreja tem lidado com isso, pastor, hoje? Legal. Cara, eu acho que a primeira coisa que acontece foi algo que pegou todo mundo desprevenido, né? Eu acho que todas as igrejas, de modo geral, as empresas, as grandes e pequenas empresas, grandes e pequenas igrejas, de modo geral, ninguém esperava por isso. Eu falo que eu nasci no berço cristão e, cara, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que isso um dia aconteceria aqui, né? Nunca imaginei que isso aconteceria na América ou no Brasil. Isso a gente imaginava, a gente ouvia falar da Ásia, a gente ouvia falar ali no Paquistão, aqui naquela região ali da janela 1040, a gente sempre ouviu falar sobre isso lá. Sim. Mas nunca foi alguma coisa que a gente imaginou que chegaria tão próximo da gente e que nós viveríamos isso. Então, essa foi realmente uma situação que nos pegou um tanto quanto desprevenidos. Mas, ao mesmo tempo, nós já estávamos nos programando para entrar mesmo na mídia online. A gente fez um investimento muito forte. Nós temos a nossa igreja aqui há 2 anos e meio, praticamente, aqui em Orlando. Apesar de ser uma igreja muito antiga já no Brasil, ela tem 60 anos aí no Brasil, mas aqui é uma igreja ainda muito nova. Mas desde que a gente começou, o projeto sempre foi expandir. E a gente sabe que hoje boa parte do nosso público está no Brasil. Então, assim, era indiscutível a gente não investir nas redes sociais, na mídia, no online e assim por diante, porque os nossos cultos sempre foram televisionados. A gente sempre transmitiu os nossos cultos daqui aí para o Brasil. Então, de certa forma, a gente já estava meio que se estruturando para isso, mas não para esse momento. Não era para um momento como esse. Mas o que, de certa forma, para a gente acabou sendo, vamos dizer assim, mais fácil pelo nível de estrutura que a gente já tinha construído. Estrutura que eu digo de câmeras, de online e assim por diante. Mas é lógico que o fator igreja, o fator congregação, o fator estarmos juntos, estarmos unidos, estarmos ali nos relacionando, isso para a gente foi um baque muito grande, né? Acredito que para todas as igrejas, para todos os líderes espirituais, pastores, isso foi realmente um choque muito grande. Mas a gente precisou. Aqui nos Estados Unidos eu acho que é um pouquinho mais eles se precavem muito, então aqui se exige muito mais. Então, logo que ouviu-se falar, já foi proibido, então a gente já não podia mesmo se reunir, já era um decreto mesmo. Primeiro começou na cidade, daqui a pouco foi para o estado, daqui a pouco tornou-se federal, então foi tomando uma proporção cada vez maior. A ideia era que no final de semana passado já voltasse, agora já não é mais, agora já estendeu até o final do mês. Então são quase 50 dias aí, 40 e poucos dias vivendo essa quarentena. Então, a nível de estrutura, eu acredito que nós estávamos preparados. Mas é lógico que emocionalmente, é lógico que como igreja, como congregação, foi um choque, né? A gente sente bastante falta, cara. Faz muita falta ter as pessoas, né? Estar próximo. Hoje, por exemplo, eu estou indo para a igreja agora, daqui a pouco, fazer um culto. E é muito estranho, né? Você pregar por um celular, você ficar ali ministrando e não ter ninguém ali te ouvindo. É muito diferente, é muito diferente. Pastor, me diga uma coisa. O pastor Márcio Valadão, em BH, como o senhor falou, a igreja, quando se fala em BH, se lembra de 3 igrejas, basicamente. A Lagoinha, a Getsemane, do pastor Jorge Linhares, e a 8ª, do pastor Jeremias. Como é que basicamente nasceu esse sonho de
de sair digamos assim, de uma territorialidade brasileira para ir para os Estados Unidos? O que gerou esse sonho, pastor? Cara, quem trouxe a igreja para cá foi o nosso pastor André Valadão. Quando ele chegou, na verdade, eu já estava aqui, já cheguei acho que uns 4, 5 meses antes dele. Eu não era Lagoinha no Brasil, eu pertencia a um outro ministério, eu tinha um outro ministério. E aí chegamos aqui, eu e minha esposa, meu filho nasceu, nós estávamos aqui, 4, 5 meses depois, chegou o pastor André Valadão. E ele veio, na verdade, ele sempre fala isso, ele veio para um tempo sabático, ele veio para descansar mesmo, ele veio para ter um tempo com a família. A ideia era a esposa dele começar a estudar inglês e tal, então eles terem realmente um tempo de descanso. Mas quando ele chegou aqui, ele viu aquilo que Deus também tinha me mostrado quando eu cheguei, que era a necessidade que havia aqui na América. A gente percebia de uma forma muito clara que o povo não tinha um alimento. O povo, de modo geral, os brasileiros aqui estavam um tanto quanto esquecidos mesmo. E isso começou a arder no coração dele, isso começou a queimar no coração dele, e ele realmente nunca imaginou abrir uma igreja aqui, ele nunca pensou nisso. Mas isso começou a arder ao ponto dele, cara, não dá para fugir disso. E aí começou uma célula na casa dele, ele fez uma célula num dia, na semana seguinte ele já estava num espaço, e aí foi exatamente nessa semana que eu cheguei. E aí dali em diante não parou mais. Dali em diante começou num restaurante, aí daqui a pouco foi para um outro restaurante, daqui a pouco foi para uma garagem, um espaço que tem aqui. À medida que foi crescendo, a gente foi procurando outros lugares, cada semana montava e desmontava, equipamento, aparelhagem, aquela coisa toda, até a hora que Deus nos permitiu ter o nosso espaço. Isso agora fazem 2 anos que a gente tem esse espaço aqui em Orlando, né? E aí daqui começou os nossos trabalhos das nossas células. A gente começou uma célula em Boston, uma célula em Dallas, uma célula em Nova York, e essas células foram também crescendo, foram tomando uma proporção, e agora nós somos 5 igrejas aqui, 5 campos aqui nos Estados Unidos. A pastora Ana Paula fica em Boca, pastor? A igreja dela é Boca Raton. É entre Miami e Orlando, né? Fica praticamente no meio entre uma cidade e outra. Ok, entendi. Pastor, eu observei que em janeiro o senhor é o idealizador da conferência CRI Riqueza. O senhor trouxe time pesado aí. O Paulo Vieira, eu fiz um CIS com ele, que é o Coach Integral Sistêmico, aqui em Manaus. O senhor trouxe o Kaká, trouxe o Thiago Brunet, o Flávio Augusto e o Augusto Cury. Me diga uma coisa, pastor, em que consiste basicamente a conferência CRI Riqueza? Fala pra gente um pouquinho disso daí. Legal. Cara, na verdade, o CRI Riqueza também nasceu de uma eventualidade, né? Há 2 anos atrás, nós fizemos aqui um projeto, nós iniciamos um projeto com alguns empresários da cidade, que nós chamamos de CRI, que significa Cristãos e Empreendedores. E era um encontro que acontecia toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente começou a reunir com os empresários da cidade mesmo, não só da nossa igreja, mas de modo geral, a comunidade brasileira aqui em Orlando. E esses encontros sempre tinham algum palestrante, sempre tinha uma troca de cartões. Era uma coisa bem, bem agradável. Gerou muitos negócios entre os empresários e eu que estava à frente disso. Isso em 2018, foi logo que a gente começou a nossa igreja aqui praticamente. Só que no final do ano de 2018, cara, eu percebi no meu espírito que faltava alguma coisa. Eu percebi, cara, eu acho que a gente perdeu um pouco o foco, tornou-se muito business, tornou-se um negócio muito empresarial e perdeu o foco que nós temos, que é ganhar vidas, que é não só gerar conhecimento, informação, mas é transformação de vida, salvação e assim por diante. Então, em 2019, literalmente, nós ficamos o ano inteiro sem esses encontros. A gente passou o ano todo de 2019 sem nenhum encontro.
Mas aí no final do ano, cara, de 2019, eu tava orando a Deus e eu falando, Deus, eu queria voltar, mas eu queria fazer algo que realmente tivesse a nossa essência, que tivesse realmente aquilo que faz parte do nosso ministério, do nosso chamado. E aí veio essa ideia, um insight na mente, através do Espírito, eu acredito, chamado Crie Riqueza. E aí foi, cara, nós começamos a ligar para essas pessoas, então a ideia foi trazer realmente pessoas relevantes, cristãos, todos eles, homens de Deus, servos de Deus. Nós fizemos uma estrutura como se fosse um culto, então teve louvor, teve um tempo até de oferta, depois eles vieram com a palestra, que na sua grande maioria acabou sendo realmente uma palavra mesmo, usaram mesmo a Bíblia, usaram textos bíblicos, e ao final de todas as semanas nós fazíamos apelo. E, cara, foram centenas de pessoas que aceitaram Jesus, muitas vidas que vieram pelo palestrante, que vieram pelo Kaká, que vieram pelo Paulo, vieram pelo Flávio, vieram para assistir uma palestra e no final das contas acabaram sendo resgatados, acabaram sendo salvos. Hoje a gente tem vários testemunhos na nossa igreja, a gente tem muita gente na nossa igreja hoje que é fruto dessa conferência. Então realmente foi uma referência aqui na cidade, eu acho que foi uma referência para outros lugares também, até porque é um card realmente bem difícil de você achar num único evento, né? São caras que dificilmente você vai conseguir encontrar num único evento. E gratuito ainda, é mais difícil ainda. Então realmente valeu muito a pena, foi muito bom. Que maravilha. Pastor, geralmente quando o pessoal ouve o termo riqueza, ele só pensa numa vertente chamada monetária. O senhor acredita que a Bíblia, quando fala em riqueza, só está falando de dinheiro? Não. E essa foi a grande sacada. Quando a gente trouxe essa ideia do Crie Riqueza, a ideia foi exatamente essa. De certa forma, atrair as pessoas pelo desejo de querer enriquecer financeiramente, porque a grande maioria imagina que a riqueza ela se resume a isso. Mas quando elas vieram, elas perceberam em cada uma das palestras que a riqueza verdadeira não é o dinheiro, que o dinheiro ele é uma consequência, ele é o resultado, ele é fruto de algo que já existe dentro de você. Então, cada palestra, e a gente tem todas elas aí, até quem quiser, estiver seguindo a gente, quiser nos acompanhar, elas estão todas lá no YouTube, no nosso canal, Lagoinha Orlando Church. As pessoas podem acompanhar cada uma das palestras, e todas elas mostrou exatamente isso. Quais são as riquezas que realmente importam, quais são as riquezas que realmente valem a pena você lutar, você se empenhar, você se esforçar. E o dinheiro é também uma riqueza, mas ele é fruto, ele é consequência, ele é resultado. Ele não é a matriz. A matriz não é essa. A matriz vai muito além disso. Então, quando as pessoas entenderem isso, quando o mundo entender isso, quando o ser humano entender isso, eu tenho certeza que a prosperidade, de modo geral, vai realmente ser alcançada. Amém. O senhor falando em riqueza, pastor, me veio um texto que Jesus disse, e muita gente encara esse texto de forma escatológica. Óbvio que ele fala sobre de escatologia, ou doutrina das últimas coisas. Quando Jesus diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas eu acredito que Jesus, quando estava falando sobre isso, pastor, ele estava dizendo o seguinte, no sentido escatológico, das últimas coisas, mas também eu posso perder a minha alma agora. De que maneira? Eu ganho o mundo, ganho dinheiro, ganho posições, ganho locais de ascensão perante a sociedade, mas eu perco a minha alma, eu deixo de olhar para o meu filho, eu deixo de amar minha esposa, eu começo a olhar para as pessoas como objeto, como, digamos assim, como apenas uma matéria para ser utilizada. E Jesus disse que a configuração de, muitas vezes, a gente desfocar e ganhar o mundo, a gente pode perder a razão de ser. O senhor concorda mais ou menos com isso ou discorda? Claro, não, concordo plenamente. Eu acredito que as duas vertentes, elas são reais. Você pode ganhar o mundo e perder a sua alma, mas você também pode ganhar o mundo e manter salva e ganha a sua alma.
Eu acho Exato. que aqui é o grande desafio e esse é o grande dilema da igreja hoje. Na verdade, não só hoje, mas durante muitos anos isso, a igreja ela procurou fazer com que as pessoas entendessem que, cara, o importante é a salvação. E é lógico que é muito importante a salvação, é claro, é fato, é inquestionável que a salvação é o nosso grande legado. Mas o mesmo Deus que nos prometeu a salvação também nos prometeu o galardão. Sim. E esse galardão não é só um galardão celestial, mas é um galardão aqui na terra, um galardão também em vida. Então eu também acredito que Deus, o mesmo Deus que tem para mim e para você, tem para cada um de nós salvação, tem para cada um de nós um galardão nos céus, ele também tem riquezas aqui na terra que ele quer, que ele deseja entregar. O coração dele deseja nos dar. Mas nós precisamos ter o nosso coração certos disso. Tudo mais é uma consequência, é um resultado. Tudo mais é um fruto, porque o que realmente importa é o nosso coração estar em Jesus. O que realmente importa é essa maior riqueza, que é a nossa salvação. Isso é inquestionável. Mas eu posso ganhar o mundo e eu posso ganhar a minha alma. Eu não preciso perdê-la. Mas eu preciso entender aonde está o meu coração, aonde está. E aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração, né? Então, aonde está o meu coração? Se ele estiver em Jesus, eu tenho convicção de que ele é o maior galardoador. É verdade, pastor. Pastor, eu sei que o senhor habita num local onde temos estações de furacão. E geralmente, quando tem estações de furacão, o pessoal já sabe, se prepara previamente, fica recebendo a tempestade e depois tem o pós. Mas como essa pandemia, digamos assim, assambarcou todo mundo e ninguém se preparou para isso, o que o senhor acha que vai ser o pós-coronavírus para a Igreja de Jesus, especificamente aí na Flórida? Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser incrível, cara. Eu acho que a igreja vai voltar ainda mais forte. Eu acho que ela vai voltar ainda mais saudável. Eu acho que a igreja vai voltar ainda mais unida. Eu acho que a igreja de Cristo vai voltar realmente pisando mesmo sobre serpentes e escorpiões, abrindo mesmo as janelas dos céus, vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou a viver, quando ele diz que daria a nós, a igreja, as portas, as chaves das portas dos céus, e aquilo que nós ligamos aqui vai ser ligado nos céus. Ou seja, eu acho que esse é o grande momento, esse é o momento da igreja de Cristo, esse é o momento da igreja do Senhor. Nós realmente não estávamos preparados, a gente não esperava por isso, mas ele não perdeu o controle de nada, ele sabia de tudo isso, ele já sabia que tudo isso aconteceria, e ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da noiva, ele é o Senhor sobre nós. Então eu tenho convicção, eu tenho certeza de que ele preparou tudo isso, ele permitiu. Eu sempre digo isso, ele não enviou, eu não acredito que ele tenha enviado isso sobre nós, mas ele permitiu isso para que hoje realmente nós pudéssemos ser ainda mais fortalecidos no Senhor. Cara, eu nunca vi tanta gente, de verdade, pastor, eu nunca vi tanta gente orando como hoje. Eu nunca vi tanta live de gente pregando a palavra, é muita gente pregando mesmo, anunciando Jesus, falando de Jesus. O Instagram tá tendo bugs direto, sempre, ele tá caindo. E quando eu olho, a grande maioria são pessoas ali falando de Jesus, falando das boas novas, pregando o evangelho. Então, cara, Jesus ele é tão incrível porque ele faz com que momentos como esse se tornem realmente uma grande arma, uma grande ferramenta, um grande instrumento e uma voz realmente, como a voz de João Batista, a voz do deserto clamando e fazendo com que realmente cada vez mais as pessoas se unam. Esses quase 20 dias agora aqui que nós estamos de quarentena, nós estamos tendo culto diariamente. E todos os finais de culto nas nossas lives a gente faz o apelo. Nós já estamos em quase 700 pessoas que aceitaram Jesus através dessas lives. Ou seja, cara, não existe uma rede maior do que essa. É lançar a rede e realmente os peixes estão sendo colhidos. Então Jesus está fazendo uma obra incrível através de nós como igreja. Eu acho que o pós-quarentena vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Verdade. Pastor, eu tenho um amigo aí,
em West Palm Beach, o pastor José da Silva, que ele era da Family Church, do pastor Jimmy Scroggin, ele me colocou na terça-feira num conference call com o pastor Randolph, que é um ministério que ele tem de pastores para pastores. Então, nós estávamos com 17 líderes online da América Latina, desde o México até a Argentina, e a temática foi essa que o senhor falou. O pessoal está em lockdown, está orando, está jejuando, lendo a palavra, usando as redes sociais e saindo do convencional. E a grande pedida é que agora a humanidade, se já estava faminta, está muito mais ainda pelo Evangelho, pelas boas novas de Jesus. Porque o senhor imaginava celebrar a Páscoa agora, pastor, online? Nunca pensei nisso, nunca imaginei que um dia isso ia chegar, né? Exato. O pessoal vai esquecer o chocolate e vai falar mais de Jesus agora via internet. Maravilhoso. E... Sabe que isso é uma coisa interessante, né? Alguns dias atrás, alguns amigos estavam dizendo, cara, o formato mudou, mas a mensagem é a mesma. Sim. E eu concordo, mas ao mesmo tempo eu discordo. Porque eu não acredito que o formato mudou. Eu acredito que ele voltou a ser aquilo que ele deveria ter sido sempre. Ele Sim. voltou a ser o formato que é o formato original. E quando a gente vê a primeira Páscoa, o primeiro momento em que Deus dá a direção para que o povo de Israel cultuasse ao Senhor ali, ele fala, entre nas casas, fique ali com as suas famílias. E ali você vai celebrar a Páscoa, né? Lógico, contextualizando. E tempos depois, você vê que isso era a prática diária, quando Jesus senta com seus discípulos dentro de um ambiente familiar, dentro de uma casa. Então, eu enxergo hoje que, mais uma vez, Deus permitiu com que tudo isso acontecesse para nos levar de volta à origem, aquilo que é o plano original, dentro das casas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acredito muito, eu amo a vida da igreja, eu amo congregar, eu amo estar junto com os irmãos, eu amo poder ter um pastor, eu tenho um pastor, o pastor André é o meu pastor aqui na América, então eu amo isso. Mas o que eu percebo é que Deus nos tirou de uma dependência, Deus nos arrancou de um pensamento religioso de que eu só posso cultuar se for dentro de um templo, eu só posso cear se for dentro de uma igreja, eu só posso celebrar um tempo como esse, que é a morte e a ressurreição de Cristo, se eu tiver dentro de uma igreja, se eu tiver com um pastor, um sacerdote, um ministro, alguém fazendo isso por mim. E de repente Deus está olhando e falando, não tem nada a ver, não é nada disso. Eu quero que vocês entendam, isso é importante, isso é muito bom, mas eu quero que vocês entendam que a origem, a forma original, usando até o texto que o senhor acabou de dizer, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder a sua família, perder o seu marido, sua esposa, seus filhos. Então, domingo passado agora, nós tivemos a nossa ceia, né? Já celebramos a nossa ceia. E foi tão incrível eu poder sentar aqui na minha casa, na minha sala, eu, minha esposa e meu filho, e eu poder compartilhar ali o suco da uva, o pão, e que é o simbolismo da Páscoa, e ali celebrando com a minha família, dentro da minha casa. Então eu acredito que, mais uma vez, Deus está usando esse momento para que a gente possa voltar às origens, voltar ao plano original dele, que é dentro das casas, as casas, fortalecer as famílias, restaurar as famílias. Amém. Isso, o senhor falando sobre a origem, me lembrei de uma história dos pais da igreja, quando conta-se a história de que Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, estava conversando com o Papa em Roma, e o Papa diz assim para Tomás de Aquino, Tomás, veja, nós não podemos dizer mais como Pedro, quando dissera ao aleijado, olha, nós não temos prata nem ouro, porque veja só, nós estamos rodeados de ouro aqui. Aí Tomás de Aquino disse assim, Papa, também nós não podemos dizer para o aleijado, toma o teu leito e anda, né? Então, o que acontece? Deus está, como o senhor disse, fazendo com que a gente retorne ao princípio de joelho, aquele cântico
Joelho no chão, jejum e oração para vencer toda tribulação. Essa é antiga. Lembra disso? Essa é antiga. Esse é antigo. Esse é antigo. Ah, se eu tivesse asas. Isso. E, pastor, eu não vejo outra. Como o senhor está falando, o coração do homem, como disse Salomão, ele é extremamente corrupto, seja no Brasil, na América, em qualquer lugar. E a solução para tudo aí não é outra além do que o senhor já disse. É a igreja fazendo o papel do que ela tem que fazer de anunciar o evangelho, as boas novas de Jesus, integralmente para o homem. E como o senhor bem enfatizou, Deus deseja não somente salvar a alma do homem, mas salvar a sua estrutura, salvar a sua psique, salvar os seus sentimentos, salvar as suas finanças, salvar a sua família. Deus é total, ele não departamentaliza a nossa vida. Ele está interessado em tudo. E pastor, e quais seriam, digamos assim, os seus advices, os seus conselhos para a gente agora nesse tempo, digamos assim, de quarentena? Legal. Cara, se eu puder aconselhar quem está nos ouvindo, eu diria a todos vocês que, primeiro, que essa crise vai passar. Isso vai passar. Isso tem um tempo determinado, tem uma hora determinada. Então, não se desespere em relação a isso. Agora, como não se desesperar? A melhor maneira de você não se desesperar é você entendendo quem é o Deus que você serve. Então, eu sempre digo o seguinte: hoje o que mais tem gerado desespero nas pessoas é um sentimento de ansiedade. As pessoas hoje estão cada vez mais ansiosas. Elas não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã e elas se preocupam com o dia de amanhã e elas já estão antevendo algo que ainda nem aconteceu. Isso ainda nem existiu, mas elas já estão vendo, elas já estão olhando e já imaginam: nossa, eu não vou ter dinheiro na semana que vem, eu não vou ter como me sustentar, eu não vou ter, ou então eu vou ficar doente, eu vou... E elas já estão vivendo uma ansiedade, uma vida realmente precoce. E isso, a ansiedade, ela está completamente ligada, a raiz da ansiedade é o medo. O medo é a raiz da ansiedade. E esse medo, e aqui é o fator interessante na nossa vida. Esse medo, vamos lá, a raiz da ansiedade é o medo. E esse medo, o que alimenta o medo é uma palavrinha chamada dúvida. O que alimenta o nosso medo é a dúvida. E aí, se a gente pegar aqui essa palavrinha chamada dúvida e a gente entender ela com clareza, o adversário da dúvida, se a gente puder dizer assim, o oposto, o contrário da dúvida é crer, é fé. Eu preciso crer e não duvidar. Então, o que eu preciso fazer é fortalecer a minha fé no Senhor, é buscar realmente através da palavra, porque aí volta aqui mais uma vez. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu puder te dar um conselho, eu te diria o seguinte: pare de se distrair, pare de ouvir, pare de dar atenção a tudo aquilo que de alguma forma tenta minar a sua fé. Então, os noticiários, as palavras torpes, às vezes até grupos de WhatsApp, ambientes que você de repente ainda se relaciona e convive, você precisa literalmente deixar isso, abandonar isso, para que você possa fazer o contrário, fortalecer a sua fé através da palavra de Deus. Então, lives como essa, ministrações, hoje o YouTube aí tem infinitas mensagens incríveis, palavras que realmente vão alimentar a sua fé. Então você agora recebe, fortalece a sua fé. Nesse momento que você faz isso, você elimina a dúvida, porque aí você crê e não duvida. Você eliminando a sua dúvida, automaticamente você faz com que o seu medo seja estancado. Você faz com que o seu medo não tenha mais força sobre você. E aí, essa ansiedade, que é o medo, a raiz do medo, a raiz da ansiedade é o medo. Então você vai fazer com que essa ansiedade literalmente cesse.
Aí vem aquilo que a palavra de Deus fala e que a gente fica olhando e dizendo, alguns olham para falar, cara, como é que você está tão tranquilo? Cara, voltando tudo lá atrás, é o seguinte, a paz que excede o entendimento. É a paz que vem do Espírito Santo. Então, à medida que você busca o Senhor, à medida que você crê nele, à medida que você sabe quem ele é na sua vida, essa paz que excede o seu entendimento faz com que você realmente passe por tudo isso sem perigo, sem dano, sem desespero. Então, se eu puder dar um conselho, é fortaleça a sua fé. Busque o Senhor cada vez mais. Ore, jejue, leia a palavra. E tudo isso não seja um motivo de desespero, não. Mas que você faça tudo isso para que a sua fé seja ainda mais fortalecida no Senhor. Provérbios 23:7 é bem aplicado hoje, né, pastor? Porque assim como pensa em sua mente, no seu coração, assim ele é. É isso aí, é isso aí. Meu pastor, eu queria, acima de tudo, lhe agradecer, mas antes de agradecer a todos, eu gostaria que o senhor desse uma palavra de oração, porque esse canal só tem sentido, a gente sempre diz, eu sempre converso com o Fábio e digo, Fábio, nós não somos um canal que busque apenas autoajuda. A gente está buscando primeiro a ajuda do alto. E essa ajuda do alto só pode ser da pessoa de Deus, do Senhor Jesus, e a comunhão do seu Santo Espírito na nossa vida. Eu gostaria, meu pastor, que o senhor orasse pela gente, orasse pela América Latina, pelo Brasil, Estados Unidos, o mundo todo, e que Deus nos guarde a todos e que nós saiamos melhores do que entramos. Amém. Nessa situação que, como o senhor disse, a história já está escrita e o Cordeiro venceu. Ponto. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, gente. Eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, que a gente possa realmente ligar a nossa fé nesse momento, ainda que seja online, mas que a gente possa ligar a nossa fé. E o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que vai agir em nosso favor. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer pela vida do pastor Miguel, quero te agradecer pela vida do Fábio, quero te agradecer por esse projeto na Contramão, quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor está permitindo acontecer, Pai. Tudo isso que está acontecendo. E, Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e cremos. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Cremos, meu Deus, que em nome de Jesus, cada vida aqui nessa live, cada um daqueles que passaram, aqueles que irão passar, estão, em nome de Jesus, guardados nas tuas mãos. Que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa trazer ideias e que a fé dos teus filhos seja fortalecida nesse tempo. Que eles busquem ouvir a sua voz, que eles mudem a comunicação, que eles mudem, em nome de Jesus, aquilo que eles estavam talvez ouvindo até o dia de hoje. E que eles sejam edificados pelo teu Espírito, para que eles possam viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Jason, muito obrigado pela sua presença. Dá um beijo no pastor André Valadão aí, a direção toda dos seus pastores, a sua família, os seus filhos. Prosperidade do Senhor em todas as áreas de sua vida. Amém. Naquilo que o senhor está empreendendo aí. E eu espero em breve a gente se encontrar, não virtualmente, mas presencialmente, a gente comer alguma coisa boa aí na Applebee, no Starbucks, algumas coisas assim. É isso aí. Tá bom? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Amém. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui na live na Contramão. Não se desesperem, Deus está no trono, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e sempre que possível estamos aqui com vocês, sempre, sempre, sempre na Contramão. Um beijo, pastor. Deus te abençoe, pastor Jason Cunha. Paz.